As dinâmicas do perdão exigem que a gente olhe para as coisas entendendo que nem tudo que foi feito de forma consciente. Aí Sartre vai dizer, não se pergunte o que fizeram com você, se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Perdão é sobre hoje, para que o passado deixe de inviabilizar o teu presente e o teu futuro. Olá, pessoal! Essa semana eu estou muito feliz porque eu vou receber aqui uma pessoa que eu admiro muito e que é minha amiga. Olha que delícia! Psicólogo, autor, escritor, palestrante, também tem canal no YouTube, tem coluna na CBN. Faltou o quê? Rossandro Klinger! Faltou o quê? Eu ia dizer aqui nessa... Não, tá ótimo! O que mais, meu Deus do céu? É muita coisa. Então, assim, é bom poder contribuir por várias formas, né? Chegar às pessoas por vários canais. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de usar essas redes que são tão criticadas, mas também são canais em que a gente pode levar vida inteligente. É o que a gente tenta, né? Exatamente. Fazer com que as pessoas assistam, conversem, reflitam, né? Exatamente. Você lembra do nosso primeiro encontro? Como é que foi? Lembro porque no dia tinha um jogo de vôlei. E o jogo de vôlei foi demorando. E aí o programa foi pequeno, porque o jogo de vôlei foi demorando. Era na manhã. Era na manhã, aí você fica roçando. Acontece isso, é o jogo, fique calmo, fique tranquilo. E aí a gente participou, aí quando terminou você fez, gostei, vamos voltar. Foi muito legal, né? Porque aí você fica, então foi legal, ela gostou, vou voltar, né? Gente, eu gostei muito. Gostei tanto que ele virou meu parceiro. A gente conversava sobre pauta, conversava sobre os temas do programa, né? Isso foi incrível, era uma troca muito bacana. E eu lembro muito de um programa que a gente falou de perdão. Você até me levou esse seu livro, que são As 5 Faces do Perdão. E eu lembro que rendeu esse assunto. Por que é tão difícil perdoar? Eu acredito, Fátima, que primeiro as pessoas acreditam que é somente uma coisa intelectual. Tipo assim, do ponto de vista lógico, todo mundo sabe que perdoar é bom. A gente já teve experiência de perdoar alguém e sentir um alívio. Só que perdão é um processo. E às vezes as pessoas romantizam o perdão. E eu sempre digo para as pessoas que o primeiro perdão que a gente tem que se dar é a nós mesmos por ainda não ter perdoado. Porque o maior beneficiário do perdão somos nós. Porque sabe o que a gente vê? Tem gente que é tão narcisista, tão egoísta, tão assim emocionalmente tóxico, que não tem nem merecimento de ouvir o nosso pedido de perdão. Então, nem todo mundo merece um perdão? Não é que não mereça. É o seguinte, por exemplo, imagine que eu vou perdoar alguém, mas essa pessoa não tem nem maturidade. Então, eu não comunico esse perdão, eu perdoo, porque imagina, eu via muitos pacientes assim, eles chegavam, trabalhavam, vamos perdoar tal situação, aí chegava para contar para a pessoa, olha, eu vim aqui lhe perdoar. Aí a pessoa fazia, eu nunca lhe fiz nada. Você tá louco? Como assim você tem que me perdoar? Aí eu odiava 2 vezes. Eu odiava porque tinha sido machucado e eu odiava porque a pessoa estava dizendo que não aconteceu nada. Às vezes era um abuso, eram coisas terríveis. E eu comecei a entender que era importante que essa equação fosse nossa. Porque nem todo mundo merece ouvir um pedido de perdão. Não é que a gente não deva perdoar todo mundo, já que o benefício é nosso, mas nem todo mundo tem a grandeza de escutar o pedido de perdão. Porque são pessoas assim que vão tripudiar de você. Às vezes o seu tempo de perdão, por exemplo, num relacionamento, às vezes você perdoou e o outro ainda não está no tempo. Porque às vezes a gente se machuca mutuamente, né? Então tem que ser um pedido duplo. Então eu elaborei dentro de mim o perdão, eu fui construindo essa jornada e vou te comunicar. Você não está no mesmo ponto que eu, então eu tenho que ter paciência de esperar que você também tenha o seu tempo de digerir aquele processo. Então, por exemplo, eu me senti magoada com alguma coisa. Não quer dizer que eu deva logo procurar para resolver, para falar logo aquela questão. Tem que digerir. Se for uma coisa simples, você vai lá, mas se você não, existem certos lutos que a gente elabora para o perdão vir à tona, sabe? E muitas vezes, nesse processo do ressentimento, a gente descobre que a gente teve algum tipo de participação. E é muito comum você também desenvolver um certo ressentimento por você. Poxa, olha, do tipo assim, eu tenho que perdoar essa pessoa por me machucar, mas agora, em retrospectiva, eu tenho que me perdoar por tanto tempo que eu deixei ela me machucar. Então é um olhar de compaixão, porque quando a gente faz uma escolha, coisas que a gente faz escolhas ali com 18, 20, 30, e aí você está com 50 anos fazendo um julgamento, com um nível de maturidade de 50, de uma escolha que você fez com 20, não tem sentido. Se culpando, você Se culpando, porque os recursos que eu tinha na época para fazer tal escolha era aquele. Se eu tivesse recursos melhores, informações mais bem acabadas ou mais maturidade, eu tinha feito outra escolha. Não vou ficar me martirizando o tempo inteiro.
esse martírio é muito forte. E o auto-perdão é o mais complicado. É isso que eu ia dizer. Talvez perdoar a si mesmo ainda seja mais difícil, né? Mais difícil. Porque é muito mais fácil quando você pode colocar a culpa no outro e aí diz a pessoa errou, a pessoa merece o meu perdão, eu soberana, tão boa, tão bacana, vou perdoá-la. Aí quando é você mesma que provocou? Então, eu vou aproveitar que você falou uma coisa que eu acho que é importante e voltar para o auto-perdão, que é difícil. É que tem gente que não perdoa, mas não é porque não pode, Fátima. Não perdoa porque não quer perder o bode expiatório. Tipo assim, imagina aquela situação, e o pai é alcoólatra, ou a mãe narcisista, coisas clássicas. E aí você está lá com 40 anos na terapia, porque por causa do meu pai a minha vida não deu certo. E eu fazia assim para os pacientes. Você sabe que desde os 18 anos o Estado considera que você é autor da sua própria vida e você está aqui ainda dizendo que tem tudo a ver com seu pai? Aos 18 anos você começa a fazer escolhas que não é que não tenha repercutido em você, você tem que se deslocar dessa dor. E às vezes é tão conveniente, tipo assim, minha vida financeira não dá certo, a culpa é do meu pai. Aí você tem sempre essa pessoa que você pode usar como um checkmate para que você se sinta eximido da responsabilidade de ser adulto. Então, na verdade, muitas vezes o não perdão lhe mantém numa imaturidade. Os meus bisavós tinham uma missão. A mortalidade infantil era muito alta no Brasil. Sim. E a geração dos meus bisavós tinha como missão manter os filhos vivos. Era o que eles queriam. Porque as pessoas diziam assim, lembra, Fátima? Eu tive 10 filhos, 3 não vingou. Parecia uma planta, né? E aí uma geração chegou e disse assim, não tem... como se fosse culpa da pessoa, né? Culpa da pessoa. E aí ela pensou assim, alguma geração chegou e fez assim, isso não pode acontecer. Não pode não vingar um filho. E foi um esforço descomunal de uma geração inteira para que os filhos vivessem. Vem a geração dos meus avós e o compromisso é um outro. O compromisso é, eu preciso que meus filhos se alfabetizem, sejam letrados, né? E a geração dos meus pais eu preciso que meus filhos façam universidade. E essa geração atual tem como compromisso a saúde mental dos filhos, já que o mundo está tão complexo. E aí, eu conversando com uma pessoa, falando com acusações da mãe o tempo inteiro, eu olhei para ela e fiz assim, seu sorriso é tão bonito, esses dentes são seus ou são próteses? Ela ficou chocada e fez, são meus, por que você está dizendo isso? A sua mãe tem um sorriso como o seu ou ela usa prótese? Não, minha mãe não tem dente, tá vendo? A geração da sua mãe não teve dentes para que você tivesse. E é tão conveniente estar aqui acusando ela. Será que é isso? Será que eu não posso olhar para as pessoas do meu passado e entender, elas deram o que foi possível dar? E eu cantava uma música de Djavan que irritava os pacientes. Canta. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Como é que eu vou te entregar uma coisa que eu não recebi? Eu posso pedir para esse meu avô, que tinha como objetivo fazer os filhos ficarem vivos e estudarem, que eles tivessem inteligência emocional, que eles sentassem para conversar sobre trauma, como é que você está se sentindo hoje, se eles nunca tiveram isso. E aí, em vez de eu aproveitar o que foi possível a vida me entregar, eu fico numa cobrança infantil o tempo inteiro. E aí, quando eu chego à conclusão de que eu estava fazendo escolhas infantis por opção, aí vem a culpa, a autoculpa. E aí vem esse problema, que é, quando eu estou com raiva de alguém, eu tenho algumas coisas. Primeiro, tem essa parte que eu coloco é o bode expiatório, então é conveniente. Então, não perdoo não é porque eu não posso, é porque eu não quero perder a pessoa que eu acuso pelo meu insucesso global na minha vida, emocional, financeiro, intelectual, né? Mas tem também o fato de que eu olho para essa pessoa e se eu estou com raiva dela, eu posso dar um tempo, né? Imagina que eu odeio alguém do meu trabalho ou da família. Eu posso não visitá-lo, eu posso... tá terminando o expediente. Mas quando eu odeio a mim mesmo... complica, porque quando eu acordo para escovar os dentes, quem é que eu olho? Aquela criatura que eu estou com raiva. E aí eu vou ter que elaborar um perdão bem complexo. Auto-perdão teria muito a ver, então, com autoconhecimento também? Que você tem que se conhecer... Porque, assim, tudo que você está falando, para chegar a essa conclusão de que eu me odeio e não odeio a vida, o outro, o trabalho, né? Eu tenho que olhar muito para mim, né? Eu tenho que descobrir o que me causa tanto desconforto, o que me faz mal, por que eu não consigo andar na minha vida, né? E aí chega um problema, porque qual é o, digamos assim, o estímulo que o mundo que a gente vive faz para o autoconhecimento? Quase nenhum. É a próxima série, é o próximo episódio, é a próxima viagem, é a próxima balada, é a próxima cachaça. E as pessoas ficam adiando um processo sem o qual você não consegue. Por exemplo, imagina, eu cheguei aqui no Santos Dumont, né? Aí imagina que eu chegasse aqui e não te dissesse onde eu cheguei. Diz, Fátima, como é que eu faço para chegar na tua casa? Você ia fazer uma pergunta óbvia. Onde é que você está? Você está onde? Então, se eu quero saber para onde eu vou, eu tenho que saber onde eu estou. Autoconhecimento é isso. É básico, ou seja, onde eu estou? Quais são os recursos que eu tenho? Que dor tem dentro de mim? Porque se eu não tiver esse mínimo padrão de localização de GPS interno, eu não tenho noção nenhuma para onde eu vou. O problema é que quando a gente vai fazer esse autoconhecimento, a gente vai chegar e encontrar coisas que a gente via nos outros. Então, por exemplo, o corrupto que eu via lá fora, eu vou perceber em mim.
O invejoso que eu via no outro, eu vou perceber em mim. E eu vou lidar com minhas sombras emocionais. E nesse momento eu vou ter que passar por um processo que é fundamental, que é a aceitação radical de mim mesmo. Eu tenho que me aceitar exatamente como eu sou, sem que isso represente um convite para estacionar. Era isso que eu ia perguntar, mas então não posso mudar nada, né? Não posso melhorar? Mas é porque existe uma coisa. Quando eu estou em acusação, Fátima, toda a energia que eu gastaria para a mudança está na acusação. Ontem eu estava falando sobre empreendedorismo. Eu estava dizendo para as pessoas, muita gente não consegue sucesso porque tem tanto ódio, que gasta tanta energia para administrar o ressentimento, que não tem energia para empreender na vida. Então, o primeiro empreendimento do ser humano é na alma. Eu tenho que fazer um certo, equacionar certos sentimentos e reconhecer que parte do que eu vejo no mundo é meu. E a gente tem que se aceitar, ou seja, eu tenho que olhar para esse ser humano com defeitos, virtudes e sombras e aceitar. Aí você pensa assim, então eu vou estacionar? Não, o Carl Rogers, que é um grande psicólogo americano, criador de uma das forças da corrente da psicologia, ele dizia uma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse que tem um paradoxo na autoaceitação. O paradoxo da autoaceitação é que somente quando o indivíduo se aceita é que ele muda. Porque enquanto eu não me aceito, eu sou o meu pior inimigo. Eu estou lutando contra mim num processo de acusação e entro naquele padrão psicológico de porque eu não tenho o corpo que eu quero, eu não aceito o corpo que eu tenho. Porque eu não tenho a família que eu quero, eu não aceito a família que eu tenho. Porque eu não tenho o casamento que eu quero, eu não aceito o casamento que eu tenho. Porque eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Então, se você não aceita nada, e esse passado no seu presente, se ele não for equacionado, perdoado, compreendido, ele inviabiliza o seu presente e destrói seu futuro. Você é psicólogo, mas é possível fazer isso sozinho? Acho que antigamente as pessoas tinham mais tempo para esse olhar para dentro, para esse olhar para dentro. Para esse chegar em casa ou você refletir. Hoje em dia, se você faz uma coisa só, você está fazendo pouco, né? Então, assim, se a pessoa está cozinhando, ela está cozinhando e ouvindo um podcast. Se ela está dirigindo e ouvindo um audiolivro. Se ela é o tempo todo fazendo mais de uma coisa. Então, em que momento, nem na hora de dirigir ou na hora de estar num ônibus, você poderia estar pensando sobre você? Né? Aí, acho que aí acaba ficando assim, eu vou marcar 1 hora de terapia para aquelas pessoas que podem, que aí naquela hora ou naqueles 45 minutos é a hora que eu tenho para pensar na minha vida. Para pensar na vida. E será que assim resolve? Só isso? Certamente fazer o processo de autoconhecimento sozinho não é que é impossível, mas é mais complexo. É mais difícil, né? É muito mais difícil. Imagina, por exemplo, eu posso fazer uma sutura em mim, de repente eu posso entrar no YouTube, ver um vídeo. Eu não, que eu ia desmaiar, mas tudo bem. Fazer a sutura, mas será que o resultado seria o mesmo? Então, assim, óbvio que quando alguém te ajuda nesse processo, é muito mais fácil de fazer esse processo. Agora, é muito mais fácil, eu vejo, nas mulheres que nos homens. É mesmo? As mulheres, elas trabalham muito mais o autoconhecimento que os homens. Por exemplo, quando eu tinha um consultório que eu atendia, era assim, chegava um paciente homem, ele fazia assim, a gente estava falando o que na sessão passada? Então, a terapia para ele era só naqueles 45 minutos. As mulheres faziam, você me falou uma coisa que eu passei a semana inteira pensando sobre ela, ou seja, ela passou... Eu sou essa pessoa quando eu faço terapia. Tá vendo? Eu sou essa pessoa. Não fica pensando? Eu fico pensando. Então, mas os homens, a maior parte não. Eles dão um break ali, aí quando volta, continuam dali. Onde é que estávamos? A gente estava onde? Né? Aí você percebe que é aquele momento. Depois de um tempo, você vai aprendendo, porque certamente nem sempre é bom você estar numa DR consigo mesmo, né? Não é todo dia que a gente quer DR com ninguém, quanto mais, às vezes tem hora que você não quer nada. Sentar, assistir uma série, sabe, ouvir uma música, conversar com os amigos. Não dá para você ficar o tempo inteiro num processo complexo de autoconhecimento, mas também não dá para não fazer isso. Nunca, né? Porque é o seguinte, o fato de que é igual a pessoa, não vou no médico não vou no médico não, porque vão descobrir doença. É lógico, esse é meu pai, gente. Se eu for, eu tô ótimo. Muita gente da minha família é assim. Não é? Então, é como se os médicos e as médicas estivessem lá, vou esperar eles chegarem para descobrir uma doença. Vou destruir essa ideia que ele tem de que ele tá bem. Tá bem. Não. Como se fosse um sadismo, sabe? A vida emocional, o fato de que eu não dou conta dela, não tomo consciência dela, ela não desaparece. Jung dizia o seguinte, que é um grande psiquiatra, que foi discípulo de Freud, rompeu e criou a psicologia transpessoal, dizia o seguinte, enquanto você não torna o inconsciente consciente, você vai repetir padrões de autossabotagem na sua vida e vai chamar isso de destino. Então, muitas coisas que você chama de destino, eu tenho um dedo podre, se eu arrumo uma pessoa que não presta, não é destino, é falta de autoconhecimento. Uma pessoa que tem um dedo podre, ela vai chegar em Copacabana, no Réveillon, com 2 milhões de pessoas, e vai apontar para o cafajeste mais cafajeste se apaixonar. E vai dizer, é meu karma, é meu destino, tá? É Mercúrio retrógrado, vai culpar tudo, menos assim a incapacidade de se perguntar, por que esse padrão de homem me atrai ou de mulher? Será que isso não tem a ver com o modelo de intimidade dos meus pais? E que eu copiei aquele padrão de modelo de intimidade e achei que era só aquilo que a vida oferecia?
Por exemplo, tem tanta gente carente hoje que elas preferem ser uma espécie de terreno baldio para o lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade de se aprender a amar na própria solidão para finalmente encontrar alguém que a respeite. E sem autoconhecimento isso é impossível de acontecer. O que você poderia dizer assim que você percebe ou percebeu que é o não perdoar, o trazer aquele rancor permanente traz de prejuízo? Imagina, por exemplo, eu odeio meu pai. Você odeia seu pai, tem uns motivos, você está lá apontando para isso, mas ao dizer isso, você está dizendo, de certo modo, para o seu corpo que você odeia metade dele que é em você. Metade do seu DNA vem dessa criatura. Hoje nós temos problemas de imunidade que acontecem por falta de perdão. A gente tem doenças que acontecem, falta de paz de espírito que acontece. Às vezes o que acontece é que na maturidade você consegue dar um significado novo. Vou dar um exemplo para você clássico de terapia. É uma coisa que fez qualquer psicólogo pagar boleto. Minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. É um clássico de terapia. Mas geralmente os pais vão botar refrigerante, a gente bota o copinho do lado do outro, para comparar se está igual, né? A criança faz isso. Qualquer desnível desse refrigerante vai começando a gerar uma sensação de que há mais amor aqui do que aqui. E um sentimento de exclusão, de não pertencimento vai tomando conta. Aquilo vai ganhando uma proporção ao longo da vida, porque são várias cenas que aquela criança vai fotografando e vai criando uma narrativa para ela de que ela não é amada e o irmão ou a irmã é mais amada. E a pessoa chega no consultório com essa dor profunda. E aí, era muito comum. Imagina um exemplo clássico que eu atendia, né? E chegava assim, minha mãe sempre gostou mais da minha irmã, facilitou a vida dela, ela ia para festas que eu não ia, ela tinha acesso a coisas que eu não tinha. E aí vinha aquela dor todinha, você acolhe, passa 6 meses trabalhando ali o paciente no acolhimento, no suporte de ego, até a pessoa está um pouco mais estável, aí você pensa, agora está na hora de começar a escutar o que realmente aconteceu, né? Aí eu falava assim, Fátima, me conta como é que tá sua irmã hoje? 40 anos ela tá, né? Tá com 40 anos. Como é que tá sua irmã hoje? Aí a pessoa dava uma pausa, olhava para cima e fazia, sabe, Rossana, da vida dela não deu muito certo, não? Assim, até hoje minha mãe paga a escola dos meus sobrinhos, o plano de saúde da minha irmã, ela não conseguiu um casamento estável, não consegue um trabalho que preste, depende da minha mãe financeiramente. Minha mãe liga para mim para reclamar, aí quando eu vou reclamar dela, minha mãe defende, que é um clássico de família. Aí eu fazia, agora eu entendi tudo o que aconteceu na sua casa. O que é? Sua mãe amava mais você do que sua irmã. A sua mãe, ela escolheu que filha ia destruir e escolheu sua irmã. Aí a pessoa bugava e fazia uma revisitação da vida inteira. Na verdade, aquilo que ela considerava um super amor da mãe era uma destruição daquela filha. Mas inconsciente, uma destruição talvez inconsciente, né? Inconsciente. Winnicott, que era um grande pediatra e psiquiatra, psicanalista inglês, ele dizia o seguinte, que uma mãe suficientemente boa, e claro que se fala para um pai, né, é aquela que se torna desnecessária. O grande objetivo de uma criação é gerar autonomia. Se a minha criação gerou dependência, eu falhei. E aquilo nunca foi amor. E aquela que escapou, que achava que era a vítima, no fundo, a irmã foi a grande vítima. Recebeu as ferramentas para conseguir seguir sozinha, né? As dinâmicas do perdão exigem que a gente olhe para as coisas entendendo que nem tudo que foi feito de forma consciente. Sabe quanto tempo as pessoas passam se perguntando por que fulano fez isso comigo, Fátima? Quando às vezes nem o próprio fulano sabe por que fez. E a psicologia vai dizer assim, que a gente pode fazer uma arqueologia do inconsciente? Pode, mas e que tal aquilo que Sartre vai dizer na filosofia existencialista? Em vez de perguntar por quê, porque pode ser que nunca tenha resposta, ou se tiver, não muda. É porque era narcisista, era porque era egoísta, porque era psicótico. O efeito já foi para você. Já foi. Mesmo. Aí Sartre vai dizer, não se pergunte o que fizeram com você, se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. É o aqui e agora. Perdão é sobre hoje, para que o passado deixe de inviabilizar o teu presente e o teu futuro. Você falou, quando a gente perdoa, né? Dá esse alívio, né? Que outro tipo de liberação? É uma liberdade, né? Pode dizer, que muda realmente o seu dia a dia? Muda. E eu gostei muito de você dizer que, na verdade, não necessariamente esse perdão vai ser dito ao outro. Ao outro. Esse perdão tem que ser você perdoando internamente. Às vezes até, porque às vezes até você não tem mais a oportunidade. Às vezes o rompimento foi tão grave, né? Não tem espaço para um diálogo mínimo, mas é como se dissesse assim, quando eu mantenho o ressentimento, é como se a pessoa continuasse me machucando por controle remoto anos depois. Então, mesmo distante, né? Ela está me atingindo. Eu posso até contar uma historinha que, dependendo da hora que você vai assistir, vai atrapalhar o seu jantar, o seu almoço. Mas pode contar. Vai ser pedagógica para entender. Imagina que você tem uma tia que mora
na região dos lagos, tá? E essa tia, ela é a única tia sua que sabe fazer uma sobremesa que só sua avó fazia no Natal. E você vai lá, ela te dá uma tapauerzinha, aquela receita, aí você volta aqui pro Rio. E aí, numa viagem de volta, você, tem que levar a tapauer de volta à tia, vou pra região dos lagos, mas no corre-corre você não teve tempo de fazer aquela coisa clássica de levar uma sobremesa também. Uma sobremesa também, e ou você, alguma coisa. E você resolveu ir de ônibus, não quis ir de carro, pegou um ônibus, e a pessoa que está do seu lado começa a passar mal. E começa a passar na ponta do Rio-Niterói, e a pessoa vomita em você. Imagina quando você olha sua roupa manchada. Aí, eu vou dar detalhes sórdidos para as pessoas gravarem essa informação. Pedaços de ovo do café da manhã, com bago de laranja, tal, aquela loucura. Aí você olha para a tapaué da sua tia e pensa, é a única coisa que eu tenho para me ajudar é isso. Pega ela e, feito um rodo, você vai meio que passando aqui, colocando aquela parte sólida, fecha. Chegou na casa da sua tia, conta a história e mostra a tapaué para ela. Aí ela vai dizer o quê? Eu quero outra, Fátima, mas eu não quero mais. Me arruma outra, quero se eu tenho nojo. Você guarda lá o vômito, fica no final do semana na região dos lagos, volta para o Rio com a tapaué com vômito para contar para sua família. Aí mostra para Túlio. Aí você fecha para mostrar para as pessoas. E guarda porque tem retrospectiva 2024. E você abre para ver o vômito. Não é ridículo alguém fazer isso? Horrível. Pois é. E o que é ressentimento se não isso? É pegar um vômito que foi jogado em você em algum momento da vida, encapsular na sua alma a ponto de adoecer seu corpo, enquanto que o outro está muito bem, obrigado. Então, o perdão é abrir todas essas gavetas, jogar fora todo esse lixo e dizer que você não venceu, você não me definiu. A dor não nos define, a não ser que a gente deixe ela ocupar um espaço muito grande na nossa vida. Então, quando você perdoa, você simplesmente se liberta. E aí, essa energia que você usava, sabe, imagina essa imagem, essa metáfora, Fátima. Eu pegar uma bola de pilates, daquelas bem grandes, mergulhar numa piscina e ficar com ela lá embaixo para manter ela lá embaixo. É a energia que eu gasto para manter o ressentimento, tá? Eu quero vencer na vida, eu quero ler mais, eu quero aprender inglês mais. Eu tô aqui segurando a energia toda para segurar essa bola. Aquilo vai adoecer, vai chegar um momento que eu vou me esgotar, eu solto e ela vai para cima, porque é justamente o que estava no inconsciente, o recalcado vem e vira sintoma, vira dor. Aí, gastrite, dor de cabeça, tudo que é coisa que vai acontecendo. E no fundo, quando eu largo aquilo ali e digo, isso não me define, toda aquela energia que eu estava usando para aquilo vai para o meu relacionamento ficar mais estável, para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento financeiro, porque finalmente eu vou usar tudo aquilo para mim. Significa dizer que o ressentimento me deixa presa a um evento de dor, naquela caixinha da tapaué que eu poderia há muito tempo ter largado. Mas por isso que eu digo, o primeiro perdão é, se perdoe se você ainda não conseguiu fazer isso, mas se comprometa a fazer por seu bem. Tem diferença do que adoece ou do que magoa, se é uma questão de trabalho, se é uma questão de família, se é uma questão afetiva, amorosa? São dores diferentes? Tem. Assim, quando se trata de pai e de mãe, é muito mais visceral, porque a gente está falando aí de pessoas que têm uma importância no nosso repertório afetivo muito significativo. Eu tenho um curso que eu faço, né, que é Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se, e um outro que é Amar e Amar-se. Sim, porque ele também dá curso, gente. Isso é importantíssimo também. Se você está gostando da conversa, depois procura. E tem aluno em 32 países. Uau! Fica um tempo sem ver isso que acontece, gente. O homem é uma coisa. Às vezes tem alunos que moram no Canadá, tem alunos que moram no Japão, na Coreia do Sul. Aí eu faço assim, você foi embora por vontade de morar em outro país, como clássico de alguns brasileiros, por busca de mais segurança pública? Ou você foi porque tem mágoas? A pessoa, porque tem mágoas. Aí, olha, eu poderia te dizer uma coisa bem psicanalítica, profunda, psicológica, mas eu vou falar o que meu avô dizia. Cachorro onde vai leva as pulgas. Não adianta mudar a geografia externa se eu não mudei a geografia interna. Você percebeu isso? Percebi. Pois é. Às vezes, a gente tem uma necessidade de se afastar, até para se recompor. Mas a toxicidade é muito grande. Muito alta. Né? Mas se uma pessoa que faz parte desse núcleo duro do mundo afetivo, filho, pai, mãe, irmão, cancelar essas pessoas de forma definitiva, de algum modo é se cancelar também. O fim de ano acaba sendo mais propenso, datas como Natal, para a gente fazer essas reflexões e para a gente tentar essas reaproximações ou esses perdões? Muita gente aproveita esse clima natalino e tal, mas muita gente se sente violentado nesse processo, se sente obrigada a fazer algo que não está pronto. Tanto que aumenta o índice de depressão das pessoas, porque parece que está todo mundo feliz, né? As propagandas são lindas, tudo tem um clima de luzes nas cidades, mas a sua dor permanece a mesma. É como se o mundo resolvesse se iluminar e ignorar que você está sofrendo. E algumas pessoas têm uma dimensão ainda maior da própria solidão, uma sensação ainda maior do próprio, digamos assim, fracasso afetivo, de não ter criado
a pessoas que queiram estar ao seu lado, porque assim, a solidão é muito, muito danosa. Sartre diz assim, o inferno são os outros. Mas e se o inferno é a ausência dos outros? E se o inferno é a sua visão de mundo tão infantil que acha que ninguém no mundo presta, de modo que você termina isolando todo mundo porque alguém te machucou, você cria aquilo como um carimbo psicológico e pensa, ninguém no mundo presta. E você vai se isolando porque você quer que as pessoas sejam perfeitas. As pessoas que nos machucam são as que nos amam. Eu lembro que quando eu fui casar com Janine, eu pedi ela para casar, né? A gente namorou 6 anos e meio. Aí, vamos casar? E eu achei apenas que ela ia marcar a data. E ela disse, não. E eu fiquei chocado. Eu me Depois de 6 anos? Pois é, um bom partido, o cara é trabalhador e tal. Mas por que você não quer casar comigo? Por que você não perdoou seu pai? E se o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela fez, você sabe quantas vezes eu vou te machucar num casamento? E você vai me machucar? Como é que você quer casar com alguém sem capacidade de perdoar? Então a psicóloga do casal é ela? É ela. Nossa, isso muda tudo. Muda tudo. Vou chamar a Janine para conversar. Chama a Janine. E aí eu fui fazer uma revisitação, porque assim, eu estava apaixonado por ela, a condição era perdoar meu pai já tinha morrido, e eu fui atrás dos amigos do meu pai, das minhas tias, para saber quem era o homem que eu não conhecia. Porque como meus pais tinham separado, eu tinha 6 anos de idade, eu conhecia o ex-marido da minha mãe. Eu não conhecia o meu pai. Sim. E eu fui em busca desse homem. Primeiro foi muito chato, porque eu era igual a ele. Então eu era meio que igual ao grande inimigo da família. Até que eu entendi que era igual em muitas das virtudes que eu tenho. Né? Mesmo sem ter convivido com ele, características inteiras que eu tenho são do meu pai. E aí eu fui entender também a dor que levou ele para o álcool, que fez com que ele com menos de 50 anos morresse. Nossa. E fui entender que ele também tinha muitas dores e fui trazendo ele para mim, para perto. Hoje é muito apaziguado dentro de mim essa figura que para mim é uma figura que eu amo, que eu respeito profundamente, porque sei que deu o que podia com os recursos que tinha. E sem ele eu não estaria aqui. Então esse perdão ele vai gerando um processo arrebatador de transformação. Perdão e empatia, então, caminham muito juntos, né? Porque eu tenho que olhar para essa pessoa, tentar entender um pouquinho o percurso dela, né? Não é que eu vou dizer que isso não doeu, que não me machucou, que até hoje tem marcas. Tem sim, né? Porque, então vamos para ficar mais fácil. O que não é perdoar? Porque fica mais fácil, né? Perdoar não é esquecer. Eram 2 frases que eu queria que você falasse, que eu vejo você falar. Uma, que é perdoar, não é esquecer. E eu já vi você falar muito também, que é chegar para a pessoa e dizer assim, por favor, me perdoe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas 2 frases. Esse perdoar não esquecer é da lista das coisas que eu falo que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é concordar com o que o outro fez com você. Não, você foi muito, 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 muito sacana comigo, mas eu perdoo. Perdoar, às vezes, nem sempre para de sentir dor, Fátima, porque possa ser que o que você provocou na minha vida tem uma repercussão que eu não posso apagar. Perdoar nem sempre é voltar a confiar naquele ponto na pessoa. E perdoar nem sempre é abrir mão da justiça. Eu posso perdoar uma pessoa e ter que chamar a polícia, porque o que ela fez foi injusto e merece punição. Mas eu perdoo, mas isso até para preservar outras pessoas serem vítimas de você. E quando eu peço perdão à pessoa, eu estou, de certo modo, dizendo, eu estou abrindo mão de usar você como bode expiatório, ou quando eu vou pedir o perdão, né? Eu estou tendo a humildade de reconhecer que eu te machuquei. Pedir perdão é ter a humildade de reconhecer que você é humano. E aí, quando você vai pedir perdão a alguém, você não pode esperar que ela te perdoe. Você está dizendo, eu te machuquei, eu me equivoquei, eu estou te pedindo perdão. E a pessoa vai dizer, mas eu não te perdoo. Tudo bem, eu estou te pedindo perdão, eu estou reconhecendo. E o que você acha que eu poderia fazer para reparar esse mal que eu te fiz? E a pessoa pode dizer alguma coisa que seja minimamente viável, porque ela também pode exagerar no pedido, ou ela pode dizer nada. Aí, nesse caso, é porque ela não quer te perdoar, porque ela quer usar aquilo contra você o resto da vida. Mas quando você perdoa a pessoa, quando você se perdoa e pede perdão, você está livre. Resume o que você estava falando, né? Que você botou aqui. Se existem entraves profundos nesse reencontro com o outro que te fez mal, né? Ele é ocasionado pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. E aí é que o perdão se coloca por imperativo, para a liberdade do eu, aprisionado pelas paixões do ódio, que é fruto da imaturidade, que você falou, e da não aceitação da condição do outro e de suas diferenças e limites. Que resume muito do que a gente conversou sobre perdão. Mas você trouxe outros livros para me mostrar. Trouxe outros livros, então. Este aqui eu fiz com um amigo esse é maravilhoso. Esse, posso dar meu testemunho. É incrível, gente. É esse que está concorrendo? Concorrendo ao Jabuti. Foi indicado. Demais. As 4 estações da alma, da angústia à esperança. Com Cortella
e o Rossandro. E aqui vamos conversar sobre felicidade com a Vanessa e a Luciana Galvão, que também são duas pessoas incríveis. Como o Mário Sete Cortes, elas são pessoas que são comprometidas com o espaço que ocupam na vida, no sentido de impactar positivamente o país deles, né, e o mundo. Eu acho que então essa nossa conversa mostrou uma coisa que não é, vocês dizem assim, fulano é rancoroso. Não é só uma característica pessoal, né? É algo que a gente pode trabalhar e modificar, né? Pode. Todos os comportamentos humanos, eles são passíveis de transformação. Nós somos flexíveis, nós temos plasticidade neurológica. É preciso disposição para isso. É um trabalho de escolher perdoar por si mesmo, por tudo que vai representar de liberdade, por toda a dor que você vai deixar ficar lá no passado, para que você possa finalmente viver tudo que você quer. Acho que esse ciclo de um fim de ano, a gente está aqui às portas né, de 2025, possa inspirar você a olhar para a sua vida sem acusação, sem pressão, mas se comprometer a perdoar por você, para que finalmente você entenda que não se trata de um ciclo de um ano novo. Não adianta entrar num ano novo com a mesma vida velha, porque os resultados serão os mesmos. Nossa, foi bom, não foi não? Com muita saudade de conversar com você, Rossandro. Muita. Olha só, você gostou da nossa conversa? Então, vai lá no canal, se inscreve, curte, compartilha, assina aquele sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo chegando. Toda semana, quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo. Um beijo para você, Rossandro, para Janine. Com certeza. Um beijo para você também. A gente se vê na semana que vem.